E se você ganhasse superpoderes e dessa forma você conseguisse conquistar a mina que você gosta e também salvar a humanidade, o que você faria nessa situação? E hoje vamos recapitular a história do filme Super-Herói o Filme. E se você gosta desse estilo de vídeo e se você quer ver esse canal aqui crescer, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o like, que isso ajuda muito aqui para o crescimento do canal. E antes desse vídeo começar, eu queria divulgar aqui para vocês um stream muito bom que tem mais de 12 mil conteúdos de filmes, jogos, anime, filmes e séries, futebol e muito mais, e tudo atualizado e com a melhor qualidade e um preço muito acessível. E você ainda tem um teste. Se você estiver interessado, vai no comentário fixado. Feito isso, agora vamos para o vídeo. O filme começa com o Rick correndo atrás do ônibus, até porque ele chegou atrasado, então teve que dar uma carreira, mas Rick estava correndo tão rápido que quando o ônibus parou, ele bateu com a cabeça no vidro do ônibus. Depois levantou a placa de pare, que foi bem no rosto dele, e quando as portas se abriu ele caiu também. Quando ele entra no ônibus, ele fica olhando fixamente para a Jill, que ele gosta muito dela, mas ela namora, e lá ele também fica conversando com o amigo dele, o Trey, e eles estão fazendo uma excursão escolar para um laboratório para ver animais geneticamente modificados. Quando eles chegam, o Rick ele tenta conversar com a Jill, mas ele foi tirar foto de um pássaro, e ele estava com flash, e o pássaro acabou ficando em chamas. Aí o cientista revela que não pode tirar fotos com flash, e ele tenta apagar as chamas, e ele acaba jogando o pássaro no lens. E então ele foi para cima do Rick, mas é impedido de acontecer alguma coisa, porque o tio dele, o Lou, aparece. E ele fica o tempo todo tossindo, o que é estranho. E o Lou ele pergunta sobre os pais do Rick, que eles se conheciam, mas o Rick fala que os pais deles partiram faz 9 anos, de forma trágica. Mas o Rick fala que fora isso tá tudo bem. E quando terminam de conversar, volta e empurra o Rick para um monte de fezes. E ele pega algo que pensou que era água, mas na verdade era um líquido de atração animal. E ele descobre isso, e uma libélula aparece e ataca ele. E ele sem querer derruba o líquido todo nele. E quando os outros animais aparecem, correm tudo para cima dele. Inclusive um caracol, que conseguiu até correr mais rápido para ir para cima do Rick. Fora isso, ele vai para casa e ele chega todo esquisito, esbarrando em tudo. E o tio Albert, que é o tio dele, vai conversar com ele e ele passa uns conselhos bem estranhos. E o Rick dorme. E Lou ele começa a produzir uma máquina para conseguir curar doenças, porque ele fala que só tem 1 hora de vida e que é preciso terminar essa máquina em até 1 hora. E quando ele vai testar a máquina dele, acaba dando errado, mas ele ganha poder de sugar a energia das pessoas e ele fica muito forte. E quando o Rick acorda, o tio dele está do lado dele, dormindo também. E então ele se assusta e ele se levanta e vai pesquisar sobre a libélula. E depois disso o Rick vai para a escola e também aí na escola aparece o Steve Hawking. E o Rick, quando ele vai beber água, a mão dele fica presa no bebedouro e ele começa a puxar. E quando ele tira da mão dele, o bebedouro é jogado no Lance. E o Lance dá um soco nele, mas ele acaba ficando com a mão presa na camisa de um cara. Mas ele arranca a camisa e ele acaba empurrando o Steve Hawking em uma colmeia de abelhas, que está literalmente cheia. E ele sai correndo e decide começar a experimentar os poderes dele, subindo em uma parede, e logo depois ele vai salvar uma velhinha que um caminhão ia passar por cima dela. E todos ficam felizes por ele ter salvado ela, mas quando o Rick olha para trás, ele vê a velhinha em uma máquina de triturador. E quando ele vai para casa, ele fala para o tio dele e para o Trey que está com superpoderes. Ninguém acredita, mas eles começam a testar e vê que realmente o Rick tem poder. Logo depois disso, Rick decide sair para fora e ele começa a relembrar de como os pais dele partiu. Um cara ia assaltar os pais do Rick, mas o Rick foi para cima do culpado e ele ficou empurrando o braço do culpado, mas ele ficou disparando as balas e acabou acertando os pais do Rick. Então ele mesmo que acabou, entre aspas, sendo o culpado. E o Rick observa a Jill discutindo com os pais, que não é uma família tão boa, e ela desce e vai conversar com o Rick. E eles ficam conversando um pouco, mas aparece o Lance com um carro na moda para ele sair com a Jill. O Rick ele decide também comprar um carro, até porque assim ele tem mais um pouco de chance de conquistar a Jill. E o Rick ele vai com a tia dele para o banco para fazer um empréstimo e assim conseguir comprar o carro dele. Mas não dá certo, porque o Rick não tem um emprego. E logo após o banco começa a ser assaltado. E quando termina, o culpado tenta sair, mas não consegue. E o Rick vai e ajuda o culpado a sair e aleatoriamente saem uns barulhos de tiro e o Rick sai assustado para ver o que era. E quando ele vai ver, todos que estão em círculo, ele vê que todos só estão olhando para o macaquinho. Mas o cara fala que só teve um velho que acabou sendo atingido. Aí o Rick corre para ajudar o tio dele, mas então ele é levado para o hospital e fica em coma. E o Rick aleatoriamente se encontra com o Dr. Xavier e o Dr. Xavier convida ele para ir para a escola de pessoas que têm poderes, e lá tem pessoas de todos os jeitos, com poderes de várias formas. E começam a falar para o Rick, para ele saber pelo menos fazer o básico, que uma pessoa com poderes tem que fazer.
e ele demora muito para raciocinar o que é. E então falam que ele precisa fazer uma fantasia de herói. E ele vai para casa e começa a tentar e a tentar, mas depois de longas tentativas, ele finalmente termina a fantasia dele. E ele mostra para o Trey a fantasia. E ele gostou muito, mas aí o Trey pergunta como que ele faz para respirar. E o Rick começa a passar mal porque lá não tem buraco para ter ar. E ele começa a fazer as missões dele, e a salvar muitas pessoas, e ele começa a aparecer em jornais, em capa de revistas e muito mais. E o único problema que ele por enquanto tem é não saber voar. E o Law acaba descobrindo que para conseguir sobreviver, ele precisa finalizar uma pessoa por dia. E ele se transforma num ampulheta. E ele e o Rick se enfrentam, mas acaba que o ampulheta foge. E à noite, os caras começam a dar em cima da Jill e ela sai correndo e os caras vai atrás. Mas aparece o Rick, ou melhor, o Libélula, e começa a nocautear os caras. E quando os caras vão embora, o Rick ele beija a Jill, mas com a fantasia de Libélula. E o Law ele começa a construir uma máquina que vai beneficiar muito ele, que vai acabar com muitas pessoas, mas ele vai conseguir ficar imortal. E à noite, num dia de ação de graça, todos se encontram na casa do Rick, e a Jill ela está lá, e quem aparece lá também é o Lance. E ele chamou o tio Law também. Quando eles estão lá, o Law fala que vai no banheiro, mas ele vai para o quarto do Rick. E como o Rick tinha chegado recentemente e ainda estava com a fantasia de herói dele, ele teve que se esconder, mas o Law não encontra o Rick. E ele volta para a mesa e o Rick aparece e entra. E quando eles estão jantando, Law fica observando as marcas que estão em Rick. E então começa um questionar o outro, por causa que os dois estão com marcas pelo corpo. E eles estão porque eles se enfrentaram, por isso das marcas. E Law descobre que Rick é o Libélula, e ele inventa uma desculpa para ir embora. E em um momento, a tia do Rick dorme no sofá e fica só o Rick e a Jill. E eles começam a conversar e eles até tentam se beijar, mas a tia do Rick começa a soltar uns gases fortes e o Libélula aparece e entra com tudo dentro da casa. E ele ataca a tia do Rick e ela acabou não sobrevivendo. Mas ele recebe uma boa notícia, que o tio dele está bem. E quando eles estão no enterro, o tio do Rick fica desesperado por perder a esposa e ele entra no caixão e fica tocando nela. Mas ele descobre que errou de caixão e que aquele era da esposa de outro cara. E o Rick ele decide não ter nada com a Jill para conseguir proteger ela, e ele fica com barba, dando a entender que já faz muito tempo, mas era só uma barba fake que ele estava. E o tio do Rick começa a motivar ele, e então ele decide voltar com tudo e encarar o ampulheta. Então eles vão para meio que uma festa que está cheia de pessoas com fantasias, e o Rick ele fala para o Law que sabe do ampulheta, e ele fala que o ampulheta deve estar lá pelo evento que eles estão, e ele pede a ajuda do Law para conseguir encontrar o ampulheta. E o Rick confunde tudo e causa uma grande discussão entre todos, e a Jill vê o Law como ampulheta, e ela sai correndo para tentar avisar o Rick. E o ampulheta joga meio que algo que vai explodir, e ficou bem naquela parte do Rick. E então o Rick dá um pulo e fica com as pernas perto da cara do ampulheta. E tudo causa uma chama, mas a Jill acaba caindo e o Rick pula. Mas o Rick não sabe voar, então eles vão ter um grande problema. E a Jill ela vê o anel que o Libélula tem, e ela descobre que quem é o Libélula é o Rick. E ela vai e beija ele, e as asas do Rick aparecem. E assim ele consegue voar. E quando o Rick está com a Jill voando, o Rick fala que vai ser para sempre um herói. E aparece um helicóptero e passa com tudo no Rick e na Jill. E o filme termina dessa forma. Então esse foi o vídeo, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. E se você gostou, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o like, que isso ajuda muito aqui para o crescimento do canal. Então é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, falou e fui! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and